Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Aos domingos cá estamos para um olhar analítico da semana. Os nossos comentadores residentes, boa noite, o Fernando Lima, o José Jaime Macuana. Vou começar hoje pelo Fernando. Como tema de semana, escolheu o impeachment de Dilma no Brasil, portanto, o presidente Dilma Rousseff no Brasil, que aconteceu então esta semana com a confirmação ao nível do Senado. Boa noite. Eu devo começar por dizer que eu, como muitos outros moçambicanos, acompanhámos com muito interesse a subida ao poder do Partido dos Trabalhadores e de Lula da Silva e a continuidade do Partido dos Trabalhadores no poder através de Dilma Rousseff, uma lutadora contra a ditadura brasileira. Portanto, não é de forma insensível que assisti na quinta-feira às notícias que levaram à destituição de Dilma Rousseff, presidente eleita por voto direto de mais de 50 milhões de brasileiros pelo Senado brasileiro. E é bom também que se diga que os senadores do Brasil são também eleitos, porque muitas vezes nestas análises tenta-se dizer que a presidente eleita é como se fosse a rainha de Inglaterra e, portanto, não há direito a pôr em causa o seu mandato. Dilma Rousseff foi afastada da presidência, tem agora 6 meses para ser julgada e só então definitivamente poderá ou não ser afastada em definitivo da presidência. Portanto, vai haver muitas lutas até lá. E a razão por que Dilma Rousseff foi afastada é devido não à corrupção, como se tenta dizer, mas a ilegalidades cometidas na interpretação da lei orçamental, ou seja, arranjos orçamentais que permitiram a movimentação de verbas e, por outro lado, o congelamento de determinadas verbas em bancos para gerarem juros e para depois serem usados para pagar outras despesas. Expedientes que são utilizados em muitas partes do mundo, que são inclusivamente utilizados aqui a miúde em Moçambique. E, portanto, é preciso estar atento ao porquê das razões que levaram ao afastamento de Dilma Rousseff. Basta ver os pareceres do Tribunal Administrativo relativamente ao nosso orçamento para perceber quase regularmente esta questão Agora é bom lerem as causas que levaram ao afastamento de Dilma para perceberem que estas coisas do não cumprimento da lei orçamental, da execução orçamental, pode dar esta situação. De qualquer forma, eu penso que não é por causa das chamadas pedaladas orçamentais que Dilma é afastada. Dilma foi eleita para o segundo mandato com pouca margem de manobra eleitoral. As manifestações de rua, quer a favor, quer contra Dilma, foram crescentes em todos estes meses e, portanto, isto significa que politicamente isto deu força ao Senado, primeiro na Câmara Baixa, no Congresso, e depois na Câmara Alta, o Senado, para se ir para o impeachment, ou seja, para a destituição de Dilma Rousseff. Portanto, em última análise, o que conta os efeitos políticos e as leituras políticas e as percepções políticas que existem de uma determinada situação. E, por último, já vai longo este meu comentário, é preciso não afastar. Dilma não está diretamente envolvida nas questões do Lava Jato, que envolve sobretudo a Petrobras e outras muito mais empresas que serviram de expediente ao Partido dos Trabalhadores, mas indiretamente acaba por ser afetada também pelo escândalo Lava Jato. Somente alguns dos que estão à frente deste processo estão implicados, ironicamente. E, de facto, é um fim, de certa forma, injusto para um dos governos mais estruturantes que houve nos últimos anos, décadas, devo dizer, no Brasil, que em termos sociais tem
avanço espantoso, né? E como, aliás, o New York Times disse, é um processo muito hipócrita porque, como eu disse, os que estão da frente disso não são melhores em termos de ética pública e, no entanto, bom, a política tem dessas coisas, né? Mas de fato tenho sérias dúvidas que eles, não só por não serem éticos, mas pelo que o PT fez nestes anos, que eles consigam fazer melhor em termos de transformação social. E paradoxalmente, o governo de Lula, mesmo sendo de esquerda, foi um dos governos, se não o mais nos últimos tempos, que até mais internacionalizou as empresas brasileiras. Ou seja, ironicamente, um governo de esquerda, entre aspas, né? Grandes aspas, acabou sendo um instrumento muito eficaz para o capitalismo brasileiro. Mas houve claramente políticas de esquerda, a começar pela Bolsa contra a Fome, claro, sim, Bolsa Família e muitas outras políticas. Mas aliado, quer dizer, o vice do Lula era alguém do Partido Liberal, portanto, mas à direita. Muito bem, José já me escolheu como assunto da semana a asfaltagem da estrada Quamba-Lixinga. Bom, boa noite, não tinha dito boa noite antes. Eu escolhi este tema porque, como todos sabemos, essa é uma das estradas mais emblemáticas do nosso país pela sua ausência, ao menos como uma estrada asfaltada, e nós sabemos muito bem o quão é importante para o desenvolvimento do Niassa, e por décadas e décadas a sua construção foi sendo adiada. Agora, finalmente, parece que o presidente, na sua visita, anunciou-se que a estrada Lixinga-Quamba vai ser asfaltada. Bom, isso já foi dito várias vezes e não houve nada. Agora, vamos lá ver se desta vez vai ser a sério, para que, pelo menos, no meu entender, corrija-se uma grande injustiça, que é a falta desta estrada, que tem um impacto econômico muito grande e que não se explica, e é estranho que tenha levado tanto tempo para que ela fosse construída. Muito bem, vamos então aos assuntos que elegemos para esta noite. Vamos começar então pela proteção especial aos magistrados. Esta semana os magistrados anunciaram querem uma proteção especial, pedem uma proteção especial face do recrudescimento do crime organizado, na perspectiva de que são todos os juízes que têm em mãos processos, chamados processos quentes, pedem uma proteção especial para que possam exercer o seu trabalho sem medo. Fernando Lima, começo por ti. Como é que reage a esta colocação de juízes? Bem, eu acho que é uma situação e um comentário que tem muito de melindre, sobretudo quando se comenta em termos generalistas este tipo de situação, sobretudo quando ainda está fresco o sangue do último procurador que foi abatido à porta de sua casa. De qualquer forma, eu acho que com frieza eu gostaria de dizer o seguinte, e é recorrente este meu posicionamento. Acho que para uma pessoa ter determinados benefícios, ganhar determinados galões, é preciso apresentar resultados, é preciso ganhar um determinado estatuto na nossa sociedade. Infelizmente, todo este setor na nossa sociedade não é um setor bem visto, não é um setor, e repito, reconheço a existência de muitos advogados, magistrados, procuradores corajosos e que tentam dar o seu melhor na profissão, mas a percepção popular não é essa. E sempre que se fazem estes inquéritos, nomeadamente o índice sobre a corrupção, esta classe, o setor judiciário está bem lá embaixo. Então, eu penso que
há muito esta percepção que todo este setor está mais preocupado com as suas togas do que mostrar serviço, dar a cara pelo combate à legalidade, à corrupção e ao crime. A sociedade quer ver mais deste setor. Como esta sociedade vê em relação aos jornalistas, não obstante todos os ataques de que têm sido alvos os jornalistas. Só a coragem de jovens jornalistas, e nos tempos que correm, a que, por exemplo, trouxeram à tona a questão dos mortos abandonados na província de Sofala, os esquadrões da morte, as pessoas que são raptadas e mortas na calada da noite. Estes são jovens jornalistas que todos os dias arriscam a sua vida para trazerem estas notícias aos ecrãs de televisão, às rádios e aos jornais. Portanto, sim... Acha que é um aburguesamento por parte da magistratura? Não, sempre houve uma grande acomodação e não quero ser injusto, mas há claramente uma grande acomodação do setor. De repente começaram a morrer pessoas, aquilo del Rey, queremos proteção. Então, nós queremos juízes e queremos procuradores que mostrem essa independência e que mostrem a sua autonomia, para exatamente terem uma sociedade atrás de si, a opinião pública, atrás deste setor, e dizer, sim senhora, estes procuradores têm que ser protegidos, estes juízes têm que ser protegidos, não ouvir pelos corredores as somas de dinheiro que correm para juízes e outros setores do judiciário e que trazem o nome destas pessoas muito por baixo. Nós acompanhamos processos noutros países, como na Espanha, como na Itália, como na América Latina, onde há procuradores e juízes extremamente corajosos e que exatamente pagaram com a vida pelo facto de terem essa coragem, mas outros sobreviveram e são exemplos inclusivamente para os nossos juízes, para os nossos magistrados, para os nossos procuradores. E é isso que eu acho, em primeiro lugar, a nossa magistratura e o nosso Ministério Público tem que mostrar serviço, coragem, afastamento em relação ao poder político, não serem os capachos habituais do poder político. E depois reivindicarem, sim, melhores condições de trabalho, incluindo segurança, porque não é possível fazer um trabalho sério e de fundo sem a existência dessa segurança. E, claro, é preciso haver todo um outro conjunto de circunstâncias em que toda a sociedade, inclusivamente do poder político, a dizer, sim, vamos fazer este combate. Não é a magistratura, não é o Ministério Público que de repente se arvora nos Dom Quixotes de La Mancha do nosso sistema e fazem este combate solitário. É preciso que toda a sociedade, que a partir dos vários centros de poder neste país, se sinta que este combate é para ser levado a cabo, sério e até ao fim. Os procuradores e os magistrados não são setores isolados da nossa sociedade. Já, queria ouvir a tua opinião relativamente a isto. Lando defende que os magistrados devem mostrar trabalho primeiro, só depois podem ter legitimidade de reclamar condições. Do teu ponto de vista? Bom, eu ia ver as coisas de uma forma ligeiramente diferente. Primeiro, acho que é notável só o ato em si deles irem a público exigir isto, é um certo reconhecimento de que o nosso Estado, no que concerne à garantia de segurança, está falido, ou está, ao menos, em vias disso. Em outras partes pode ser pouco, mas quando nós olhamos para aquilo que tem sido o histórico de quem é agente do Estado, de fato isto é algo substancial, mas também decorre de um processo que, embora seja à margem do Estado, é um certo associativismo desta classe, tanto por parte dos magistrados do Ministério Público, assim como da magistratura
judicial, que, de certa forma, embora ainda de forma tímida, nós vemos que estão a tentar sair da casca do Estado e tentar levantar algumas questões até sob o ponto de vista de funcionamento do sistema de justiça. Agora, tendo dito isto, há coisas que, de fato, ainda são críticas. Primeiro, a questão de fato, abandonar uma certa visão corporativista em relação à própria justiça, em relação à forma como o Estado tem que ver a questão da violência contra os cidadãos deste país. Nós aqui dissemos várias vezes que este Estado não só não está a conseguir garantir a segurança dos seus cidadãos, como tem o estranho hábito de não clarificar as mortes violentas, seja eles de quem for. Então, um sistema de justiça que se acomoda perante o crime desta forma e, portanto, não existe alguém que tome a iniciativa e tenha a coragem necessária de cumprir com aquilo que é a função do Estado, que é não só proteger, mas que pelo menos se esclareça esses crimes violentos e se responsabilize quem é seu autor. Então, não espanta que um Estado que tenha essas lacunas a qualquer momento atinja a nós todos. E o que de fato está a acontecer neste momento não é nada mais do que as mazelas de um Estado que os agentes do Estado, os agentes do Estado, não cumprindo, não assumindo com a sua função e com o seu sentido de servidores públicos, foram sendo complacentes, seja por pressão política ou por outras razões, foram sendo complacentes com o Estado que está a dar sinais de falência, principalmente quando nós olhamos para a questão da violência. Então, naturalmente, se este Estado é fraco neste sentido, a qualquer momento ele vai atingir a qualquer um que faça parte deste país. Então, é importante, eu penso que este é um passo muito grande sob o ponto de vista de questionar a fraqueza do Estado, sem dúvida, mas deve-se ir mais além, que seja, de fato, como o Lima disse, que seja, de fato, o início de uma consciência e não só uma ação no sentido de reverter este quadro, porque não é normal que o Estado conviva de forma inusitada e quase imoral com esta violência que é quase sistémica e que simplesmente nunca se esclarece nada em relação à violência. E os magistrados, tanto do Ministério Público como os magistrados judiciais, são, sem dúvida, uma peça importante para que esses crimes bárbaros que se cometem de forma sistemática possam ser esclarecidos. Portanto, é esta ideia de que o Estado pune este tipo de crime que vai criar uma situação de segurança para todos. E isso, existindo, sem dúvida que os nossos magistrados judiciais não precisariam se preocupar em ter, claro, que pela sua função entendo que eles tenham que ter uma proteção especial, sim, mas havendo segurança eles não teriam uma preocupação extra de que se criasse formas de eles estarem mais seguros em função do seu trabalho. Bem, vamos avançar para o segundo tema, um pouco também relacionado com isto. Trata-se na prática de fazer justiça, que tem a ver com os corpos Macossa, Manica, que foram, a imprensa, como disse o Fernando Lima, os descobriu e os denunciou. O que é certo é que estes corpos já foram enterrados sem que haja indicação de ter havido uma investigação de especialistas. Ainda esta semana, o bastonário da Ordem dos Médicos, que é um médico legista, alertava para a necessidade de uma investigação forense, portanto,
especialistas no local para verem os corpos, enfim, uma peritagem na prática, uma prática que parece claramente que as nossas autoridades tendem a evitá-la, já não parece uma simples negligência, isso parece mesmo claramente uma atitude deliberada de se afastar destes procedimentos de investigação. Fernando, como é que olha para isto? Bem, não me parece que as pessoas que foram encontradas nas matas de Macossa faleceram de morte natural. Portanto, há claramente um ilícito, há dolo envolvido nestas mortes. E, portanto, a ação, lamentavelmente, a ação das autoridades, e não estou tão certo de quem são as autoridades que mandaram enterrar os corpos, claramente e na prática funciona como tentativa de encobrimento de um crime, porque mesmo, primeiro, não é verdade que todos os corpos estavam em avançado estado de composição. Havia corpos que estavam nessa situação e havia corpos mais recentes. Em termos de análise forense, de medicina legal, é sempre possível determinar as causas da morte e recolher mais dados em relação a estas mortes. Ironicamente, por exemplo, um dos jornalistas que chegou ao local recebeu uma convocatória da PIC, da Polícia de Investigação Criminal, para vir prestar declarações sobre estes corpos. Eu interpreto esta convocatória da PIC como uma manobra intimidatória sobre um repórter, ou seja, a pessoa fez o seu trabalho e ainda recebe uma nota da PIC. Ora, a PIC, tal como as procuradorias... Não havendo indicações de que esses agentes tenham ido ao local. Não, essa que é a conclusão lógica, quer as procuradorias de Sofala e de Manica e os gabinetes de investigação, e não vamos aqui outra vez dizer que os procuradores têm dificuldades, que a PIC eventualmente nem tem carro, nem tem gasolina para pôr no carro para ir ao local, mas aquilo que deveriam ter feito era irem imediatamente para o local e apurarem os seus dados. Aliás, acabo de ler um artigo na revista Foreign Policy que diz que um mês depois da emboscada ao presidente da Renamo, na colina onde foi feita a emboscada e onde está de um lado um caminhão cisterna e do outro lado o minibus que passou à hora errada no local, foram encontradas os invólucros do Rockets, os invólucros de rações de combate, os fogareiros de campanha para aquecer as rações de combate. Portanto, um mês depois ainda havia evidências e vestígios das forças que estiveram ali para fazer aquela emboscada. A Procuradoria de Manica foi ao local, a PIC foi ao local. Portanto, eu acho, e tenho que reconhecer com tristeza esta situação, que não houve qualquer vontade de esclarecer esta situação, como anteriormente não houve vontade em esclarecer o que aconteceu nos incidentes que envolveram o presidente da Renamo. Zé, como é que interpreta esta atitude das autoridades locais de avançar então com o enterro destes corpos? Olha, sem dúvida que é estranho, porque tendo em conta a equipa que foi para lá, que foi anunciada, ao menos pela comunicação social, incluía, portanto, investigadores da PIC. Então, não sei em que medida é que eles são tão eficientes para irem só em um dia, verem a cena do crime, depois fazem todo o tipo de análise e em pouco tempo enterram-se os mortos sem que estejam os
os experts necessários. É preciso termos em conta que é um grupo de pessoas que foi morto, quer dizer, não é um ou dois indivíduos, são vários. Então, a situação em si é má para o Estado, porque, quer dizer, fica sempre esta impressão, é aquilo que eu antes disse, parece haver uma relutância do Estado de esclarecer os crimes violentos que acontecem. Isso já está a ser crônico e não há argumentação possível que retire esta impressão negativa de que quando há um crime violento é quase líquido que a gente nunca vai conhecer as suas causas. Então, isto não fica bem para o Estado, isto é uma erosão à confiança que os cidadãos têm em relação ao Estado, e esta confiança em relação ao Estado naturalmente vai respingar sobre quem governa este Estado. Então, eu acho que já é tempo de não se tratar estes assuntos com um certo sentido de impunidade, com certo pressuposto de que não existe uma cidadania crítica que vai ver que há algo de estranho nisto. Portanto, é importante que o Estado não participe daquilo que parece ser uma crescente banalização da vida. Quando alguém morre em quaisquer circunstâncias que não sejam morte natural, e mesmo sendo morte natural, quando existem suspeitas, normalmente tem que se conhecer a causa da morte. Então, é estranho que o Estado, sabendo muito bem que é assim, pareça ter-se tornado leniente no que concerne a esclarecer a forma como os moçambicanos morrem e principalmente quando isto acontece de formas pouco claras e quando dentre essas formas existem indícios de que são formas muitas vezes violentas. Então, este Estado, se quer ter legitimidade e quando digo Estado, mas também por arrastamento que o gere, diga-se governo, precisa prestar muito mais atenção à forma como dá sinais de valorização da vida dos moçambicanos. E acho que este ato que eu espero que não termine por aí, deveria ser seguido. É um dever do Estado esclarecer as circunstâncias em que os cidadãos do seu país morrem. É o mínimo que o Estado deve fazer. Muito bem, vamos observar o nosso intervalo. Voltamos então daqui a pouco para olharmos para outras matérias que elegemos para esta noite. Não saia daí, voltamos no instante. Eles representam o povo. Renamo deve e de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa
lute pelas possibilidades, do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Muito bem, estamos já na segunda parte deste pontos de vista. Vamos olhar outras matérias. Vamos ao assunto da dívida pública, que tem vindo a dominar as atenções nas últimas semanas, porque esta semana o Canadá e os Estados Unidos juntaram-se então aos outros parceiros, anunciando o congelamento da ajuda que prestam ao nosso país. No caso dos Estados Unidos, portanto, a ajuda presta aos projetos, não diretamente ao orçamento. Anunciou então que vai rever toda a ajuda, portanto, a expressão é exatamente essa, rever a ajuda que presta a vários projetos a nível central, sendo que se manterá nos projetos que têm impacto direto na vida das populações, nomeadamente ao nível da saúde, onde tem uma presença muito significativa o apoio dos Estados Unidos. Eu já me começo por ti. Praticamente, então, compõe-se o círculo todo. Temos praticamente todos os nossos parceiros com ajuda congelada, numa pressão clara que se está a exercer ao nosso governo para esclarecer este assunto. Qual é a análise que faz a esta situação? Bom, primeiro sobre a própria ajuda, é claro que têm sido dados os principais sinais pelo FMI, pelo Banco Mundial e por outros parceiros. Ficava complicado que qualquer parceiro de desenvolvimento fosse justificar, mesmo nas suas constituências, porque é que ele mantém a ajuda a um país que está a atravessar um seríssimo momento de credibilidade da sua gestão pública. Então, qualquer país, qualquer diplomata que neste momento esteja em Moçambique teria uma grande dificuldade em explicar as suas capitais, e o seu governo teria dificuldades em explicar aos seus eleitores porque é que mantém a ajuda a um país que deu mostras nestes últimos tempos de não gerir com ética, portanto, os bens públicos. E é preciso não subestimarmos isso. É que a partir do momento que o assunto da dívida moçambicana foi a público e ganhou esta dimensão internacional, é um assunto que potencialmente passa a estar na agenda da discussão doméstica dos países que potencialmente dão ajuda. E não foi por acaso, como dissemos, que o Reino Unido reagiu logo, porque, como antes disse, há uma crítica muito forte em relação à ajuda externa, se ela de fato é útil ou não. E a clássica dúvida de se ela não seria um instrumento para financiar governos que são autoritários e em certos casos até que podem ser, vamos dizer, vulneráveis, inclusive ao terrorismo. Então, existem muitas dúvidas, claro, e esta pressão é que fez com que não houvesse nenhuma de outra forma. Agora, há um ponto que ainda não está claro e que só virá depois de nós termos uma análise, depois de nós termos os resultados da análise que estão a ser feitos em relação a este assunto. Portanto, a parceria que existe entre o governo e os doadores, ela tem um memorando de entendimento, principalmente quando nós olhamos para o
14, que indica alguns elementos que são considerados princípios fundamentais, que é a questão da paz, a questão de direitos humanos e, portanto, a existência de uma governação democrática que funcione. E transparente. Então, esses princípios fundamentais, à luz dos últimos acontecimentos, estão claramente desvirtuados. São abalados, mas neste momento ainda não se recorreu a estes pontos. Como disse, portanto, este tipo de análise, ela é feita a partir, ou melhor, este tipo de posicionamento é feito depois de uma análise em que se chega a uma conclusão objetiva de que houve ou não houve quebra dos tais princípios fundamentais. Isso não houve e relativamente podemos dizer que em parte deixa as coisas ainda um pouco em aberto. Agora, se nós chegarmos ao momento em que se vai recorrer a essas cláusulas, é que de fato temos que ficar mais preocupados do que estamos, porque já será uma rota sem volta. Fernando, que possibilidades tem o nosso governo face a este cerco que os legisladores estão a fazer? Bem, respondendo a essa questão e indo atrás daquilo que o José Jaime estava a dizer, eu lia o Guardian, uma das edições do Guardian de Londres desta semana, em que exatamente se fazia o escrutínio de quanto é que o governo inglês dispensou para os 10 mais corruptos governos do mundo. Moçambique não está nesta lista da Transparência Internacional, mas isto para demonstrar como é que as opiniões públicas internacionais, nomeadamente ocidentais, fazem este escrutínio a quem é que os governos dão dinheiro. E lá estava quanto dinheiro deram para o Iraque, para o Afeganistão, para a Somália, para o Sudão do Sul, para o Sudão do Norte. E, portanto, era quanto dinheiro deu Cameron, portanto, o primeiro-ministro, e claro, não é o primeiro-ministro da Inglaterra que decide sozinho dar o dinheiro a estes governos, mas é a cara dele que aparece. Ele está à frente. Portanto, ele está a ser escrutinado e isto o nosso governo também tem que perceber as opiniões públicas dos países que dão dinheiro a Moçambique, têm o interesse e seguem estas questões. Não é por acaso que se alterou dramaticamente quase na última década, a percepção que existia nos países nórdicos em relação a Moçambique, também pelo facto de os países nórdicos terem deixado de ser governados tradicionalmente por partidos sociais-democratas e por o poder ter sido tomado por forças muito mais à direita e, portanto, que têm uma atitude muito mais, eu diria, radical mesmo em relação à ajuda externa, em relação a cumprirem a chamada taxa Tobin de contribuição para os países em desenvolvimento. As tomadas de posição esta semana, de algum modo, aumentaram a pressão sobre o governo e também, de algum modo, estão a tentar orientar as reações, por um lado, limitando as reações do governo e, por outro lado, tentando orientar aquilo que o governo deve fazer, nomeadamente as auditorias forenses, portanto, fazer-se o seguimento do dinheiro e, por outro lado, sugerindo que se houver ilícitos e se houver responsáveis por esses ilícitos, eles devem ser levados à barra do tribunal. Se ler o comunicado americano, está muito implícita esta sugestão e em privado é isso que os diplomatas têm sugerido. Eu não sei, acho que as expressões artísticas, cada um tem as suas interpretações, ou seja,
olhando para um quadro do Malangatana, não é que uma pessoa tem que ver logo o que é que está lá, mas eu estava numa recepção da União Europeia, havia uma pequena peça de balé durante as celebrações do Dia da Europa, e esta celebração acabou pela decapitação de um dos atores, e a sua cabeça foi deitada à piscina, e toda a recepção, a cabeça ficou lá a boiar. No meu entender, acho que isto é uma mensagem da comunidade internacional a pedir cabeças, mas isto sou eu, talvez, a ver demasiado nestas metáforas artísticas. Entre 97 e 2001, Fernando, tivemos um caso similar, embora em proporções diferentes, que foi o do Banco Austral, em que muito mais tarde depois se fez inclusivamente uma auditoria forense a pedido precisamente dos parceiros internacionais. E há um problema, é que os resultados dessa auditoria forense, paga sobretudo com dinheiro norueguês, nunca foram tornados públicos. Ora, uma das coisas que se está a pedir ao Governo, e acho que o Governo agiria bem nesse sentido, é transparência e mostrar a melhor das vontades em mostrar da forma como foi aplicado o dinheiro, porque, como eu já referi aqui anteriormente, é discutível se devemos gastar dinheiro em armas, em sistemas de defesa, mas é uma opção do Governo e do Estado defender-se. Isto é um ponto. O outro ponto é se nestes montantes, uma parte desses montantes foi desviada para outros fins e se não beneficiou individualmente determinados grupos de pessoas. A tradição dentro do Partido Frelimo não é propriamente de sacrificar os seus membros, qualquer que seja, digamos, o assunto que está em causa. Aliás, no assunto do Banco Austral estavam ali cabeças ligadas claramente ao Partido Frelimo. Aliás, a holding do Partido Frelimo era ela própria investidora. Houve pessoas... Qual é a possibilidade real de este assunto, no caso Austral, seguir um rumo diferente sim, daquele? No caso do Banco Austral, houve pessoas que nunca chegaram a ser presas, mas tiveram por um triz para entrar para a cadeia. Aparentemente agora está em definitivo afastada essa possibilidade, não obstante todos os anos o Tribunal Administrativo nos brindar com parte das dívidas destas pessoas, ou seja, não, peço perdão, não é com as dívidas do Banco Austral, é com outro fundo do Tesouro. Mas as dívidas do Banco Austral, sobretudo as dívidas especiais e as dívidas politizadas, era isso que eu queria dizer, são do conhecimento do Tesouro, e há empresas de auditoria especializadas que estão encarregue de tentar ir atrás desse dinheiro. É assim, Jeremias, é verdade que a Frelimo, com um partido forte, com um partido que em última análise gera os seus problemas como uma família, até hoje resistiu às clivagens, protegendo-se a si próprio, protegendo todos os seus membros, dando determinadas penalizações, fazendo-os depois voltar à ribalta. De qualquer forma, a dimensão deste problema é muito maior. No Banco Austral estávamos a falar de 150 milhões, aqui estamos a falar de mais, para já, de mais de 2 mil milhões de dólares, e, portanto, a dimensão do problema poderá levar a que também dentro da Frelimo, e há vozes na Frelimo que se têm expressado publicamente, a sua indignação em relação a esta questão, e, portanto, isto pode fazer que algumas cabeças venham a rolar, não obstante o meu grande ceticismo sobre essa possibilidade. Na última semana, a CLIN, que é a organização social dentro do Partido Frelimo eventualmente mais decisiva no tocante à orientação do Partido Frelimo,
até porque ela comporta praticamente toda a liderança histórica do Partido Frelimo. Portanto, a ACLIN é muito mais do que uma simples associação, é uma réplica da liderança histórica do Partido Frelimo, e por isso tem que ser, por isso que se explica essa sua força. Mas dizia que a ACLIN recomendou ao Governo a verificar, auditar e verificar se há interesses privados no meio desta dívida e a não assumir a dívida destes interesses privados. Um pouco replicando aquilo que o Comitê Central tinha dito, mas com esta veemência da ACLIN, já vimos a ACLIN o papel que teve na eleição do próprio Presidente Inhusse, o papel que teve no afastamento do Presidente Guebuza, que tinha claramente uma intenção de continuar como Presidente do Partido. Este sinal, o que é que quer dizer, José? Olha, primeiro é aquilo que nós já aqui falamos sobre o nós essa dúvida. Esse nós é um nós relativo, ou seja, dentro da Frelimo não são todos, é óbvio a essa altura que, a par de uma certa tentativa de solidariedade para com o governo, para não embaraçá-lo, está mais do que claro que esta dívida não é aceita por todos. Então, naturalmente, não só dentro da Frelimo, mas em qualquer organização social que exista, é complicado que se tenha algum consenso em relação a esta dívida. Ponto 2, é que é uma situação extremamente embaraçosa e uma situação, como dirias, fraturante, né? É fraturante, né? No sentido de que não é possível, quer dizer, existem conjunturas críticas das histórias dos países em que eles se deparam com uma situação ou que há uma mudança profunda para que as elites preservem o seu status a bem ou a mal, ou simplesmente vai haver ou as próprias elites vão perder o controle de serem sujeitos do processo da mudança política e social. E eu sinto que nós estamos num momento como este. Por quê? Porque não é possível controlar os efeitos da crise da dívida. Porque uma coisa são os fatores que a elite política internamente pode controlar e desta forma gerir o processo de mudança. Outra coisa é o efeito da dívida, em que nós estamos sob pressão de atores externos. Então, nesses momentos, inexoravelmente, é natural que o instinto de sobrevivência da Frelimo inspire e exija que haja uma postura firme em relação a este assunto. Agora, essa postura, vamos lá ver se é de fato autêntica ou se ainda existe algum sentimento de que é possível gerir esta situação, tentando sinalizar que vão haver mudanças profundas e no fim não vai acontecer nada de substancial. Eu tenho a impressão de que este momento não é um momento para esse tipo de jogos, de se dar aquela impressão de que vai haver alguma movimentação, alguma decisão e no fim não vai haver nada. E aquilo vindo da público apenas reitera e dá força àquilo que já foi dito e principalmente lançar um sinal àquelas pessoas que eventualmente, aliás, a esta altura está claro, possam ter-se beneficiado individualmente desta dívida. Individual e indevidamente. E que não está no quadro de uma perspectiva de reprodução do poder da Frelimo. É uma coisa que fugiu do controle. É preciso termos isto em conta. É uma coisa que fugiu do controle de uma lógica de consolidação do poder da Frelimo. Pode ter um efeito lateralmente, mas o efeito desta dúvida é essencialmente fraturante, como teria dizer. Então, neste sentido, creio que exige, de fato, que um grupo como este, que é um grupo decisivo dentro da Frelimo, se pronuncie até para que, caso haja algumas hesitações, possa-se ter a força política suficiente para que se dê os passos suficientes para, pelo menos,
dar algum sinal de que nesta situação é preciso haver algum grau de responsabilização. A responsabilização essa que é importante para restaurar alguma legitimidade à Frelimo. Porque se houver uma crise nas proporções que se prevê em função da crise econômica, a qual se junta a crise da dívida, vai ser muito complicado a Frelimo manter um grau de legitimidade funcional, principalmente não só para garantir uma certa estabilidade, mas também de forma um pouco mais minimalista, garantir uma vitória sem sustos nas próximas eleições. Então, por causa disto é que penso que há uma necessidade de se dar um sinal muito mais forte neste momento. Fernando, esta semana a bancada do Partido Frelimo veio dizer que foi mal interpretada pela opinião pública relativamente àquela sua decisão de recusar a proposta da RENAM no sentido de o governo ir ao Parlamento para explicar esta questão da dívida. Como é que avalia este emendar de mão por parte da bancada? Já lá vou, sobretudo tendo em conta aquela decisão do PS Central e depois esta posição da CLIN. Não, claro que estão a emendar a mão e claro que estão a tentar afinar tudo pelo mesmo diapasão. E em relação àquilo que o José Jaime dizia e em relação à CLIN, é interessante verificar o seguinte: neste espaço de tempo, no último ano, a CLIN e o seu porta-voz, de algum modo, de forma conservadora, vieram a substituir as posturas do famoso porta-voz da Frelimo, Damião José. E esta última posição da CLIN, ou seja, que tem os inputs dos velhos combatentes e entre os quais vários muito críticos em relação à dívida, afastou a CLIN deste disco conservador que vinha tocando ao longo do último ano, portanto revelando uma outra matriz que não o seu posicionamento de polícia Frelimo ao longo do último ano. Em relação ao Parlamento, outra das instituições que tem revelado um grande conservadorismo no nosso espectro político, ou seja, a bancada do Partido Frelimo, é como se tenha levado um puxão de orelhas, mas repassaram o puxão de orelhas para uma opinião pública que parece distraída. Eu vi ontem um despacho que dizia o seguinte: sim senhora, nós é que não percebemos bem que era ali um compasso de espera que a bancada queria ao chumbar a proposta da RENAM para que o governo viesse explicar o que se passava. Mas, na altura, não só há uma deputada que está on record, ou seja, tem declarações proferidas a dizer não temos que responder a boatos porque isso é um assunto levantado no exterior, como a própria chefe da bancada disse: deixem-nos trabalhar, nós estamos preocupados em desenvolver o país, temos mais coisas com que nos ocupar do que andar a tratar esse assunto da dívida. Portanto, em última análise, não é esta questão que foi mal compreendida. Isto representa um puxão de orelhas muito violento, e não foi agora, foi exatamente no Comitê Central, e portanto vieram dar o dito por não dito, e claro que é preciso sempre camuflar este dito por não dito como este mal entendido, como se nós fôssemos todos daltónicos, autistas e andássemos distraídos. Vejam, como é que interpreta esta declaração do Partido do Frelimo sobre este assunto? Olha, naturalmente a Frelimo colocou-se do lado errado, né, quando hesitou em relação a este assunto, mas por outro lado entende-se, porque tendo em conta o histórico, uma das coisas que se espera de uma bancada governamental é que ela seja solidária com o seu governo. Então, entende-se por este lado. Agora,
se não tivesse sido uma situação em que ganhou os contornos que ganhou, as coisas teriam ficado assim. A Frelimo agora se vê na obrigação de emendar o que disse, porque naquele momento ou não sabia ou não pensou que o assunto fosse ganhar as proporções públicas que teve. E a partir deste momento em que se viu a magnitude da dívida e da crise e dos seus contornos escabrosos, não haveria como a Frelimo se sentir confortável em chancelar uma postura de falta de prestação de contas em relação a este assunto como obviamente. Então, esse distanciamento é necessário, de fato, porque esta questão tornou-se simplesmente indefensável. Agora, tendo dito isto, não quer dizer que a Frelimo está a abandonar o governo. Portanto, ela está a tomar um posicionamento em relação à necessidade de prestação de contas. Agora, quando o governo for esclarecer o assunto na Assembleia, é claro que, como naturalmente se espera, a Frelimo vai ter que ser solidária com o governo, porque, acima de tudo, é a base de apoio do governo do dia e não se espera que ela faça outra coisa que não dar o apoio ao executivo que ela sustenta no legislativo. Muito bem, vamos avançar para outro tema. O Presidente da República vai à China. A reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, convocada para esta semana que passou, foi precisamente para autorizar esta visita do Presidente da República. Fernando, percebe-se claramente que é uma visita que não estava programada, que o Presidente vai fazer à China. Eu estou a olhar pela forma como, muito rápida, como foi convocada a Comissão Permanente da Assembleia da República para autorizar esta visita. O que é que acha que o Presidente Nussi vai fazer à China? Bem, em primeiro lugar, eu queria contrariar um pouco essa leitura. Esta visita está programada há pelo menos uns 3 meses a esta parte. Portanto, não surgiu no calor do debate da dívida, mas eu já li exatamente que isto é uma viagem de emergência. Não, tinha sido decidida há bastante tempo e num calendário de visitas ao exterior e no enquadramento de que a China é um parceiro extremamente importante em relação a Moçambique. Claro que o Presidente Nussi quis dar determinados sinais políticos antes da visita à China e por isso fez outras visitas que antecederam a visita à China, mas, e agora sim enquadrado no presente debate da dívida, ela assume um grande significado político no sentido de dizer cuidado, vocês querem que eu caia nos braços da China, depois de estar a ser tão maltratado pelo Fundo Monetário Internacional, pelos doadores ocidentais, vocês querem que eu vá cair nos braços. Hoje não estamos mais no clima da Guerra Fria, mas estas coisas ainda funcionam. Não é por acaso que a compra dos equipamentos para estas 3 empresas de que falamos em relação à dívida, nem um dos equipamentos foi comprado na Rússia nem na China. Foram todos, e não estou a falar do hardware, portanto, dos equipamentos do Ministério do Interior. Estou a falar dos equipamentos da proteção costeira, foram todos, ou na sua maioria, adquiridos na França, na Alemanha e uma parte na Austrália. Portanto, houve esta preocupação de não ir ao antigo bloco socialista exatamente para não levantar todos estes temores. Mas há esta perspectiva política. Do ponto de vista económico, há duas vertentes importantes. Mais dinheiro, e mais dinheiro pode significar mais dívida, o que é complicado, portanto, é preciso alguma criatividade para se encontrar a fórmula de se arranjar mais dinheiro, e uma questão estratégica que aparentemente está em cima da mesa, que é: será que a China
poderá comprar a dívida moçambicana. No passado, governos, instituições privadas, incluindo fundações moçambicanas, compraram dívida moçambicana. Será que a China pode comprar a dívida moçambicana? Agora, é assim, a China também é membro do Fundo Monetário Internacional e tem claras pretensões a estar numa posição de liderança no FMI. Portanto, aquelas solidariedades de bloco do passado não existem mais e nós temos visto, em relação aos projetos que a China implementa em Moçambique, quão capitalistas são os chineses a implementar esses projetos, a orçamentar esses projetos. Mas eu não ficaria surpreendido se algo fosse conseguido em relação à dívida de Moçambique. Zé, como é que interpreta esta visita? O Fernando já esclareceu e afinal estava há muito tempo agendado. Para todos os efeitos, face ao quadro atual, fica a ideia de que o Presidente vai à China como alternativa, digamos, ao cenário que se coloca, mas como o Fernando disse, esta visita estava muito programada. Face ao contexto, que é inevitável que este contexto influencia a visita, o que é que espera que o Presidente traga? A China é um parceiro que normalmente não dá dinheiro, dá tudo em bens, dá uma empresa para, se queres uma ponte, traz-te uma empresa, os seus trabalhadores, tudo isso, e montam a ponte e vão embora. Bom, nós vimos na semana passada a China dar sinais daquilo que tem sido a sua diplomacia financeira, mais ou menos nesses termos, que tem sido um instrumento extremamente importante da China nesse seu jogo de influência, não só aqui na África, mas também na América Latina. Por exemplo, a Argentina tem uma dívida substancial com a China, Venezuela, idem, e mesmo na Ásia tem alguns países. Portanto, há sinais... E nós também. Há sinais, e nós idem, claro, eu disse, não só aqui na África. Portanto, há sinais e aquela doação de 16 milhões de dólares que foi feita e a afirmação clara de que a China não está preocupada com as questões da dívida, portanto, e vai ter uma parceria, mesmo independentemente da crise da dívida, em que nós estamos, já dá algum sinal, portanto, tem uma espécie de uma piscadela de olho em relação àquilo que pode ser um dos pontos importantes na agenda. Agora, tendo dito isso, é preciso olharmos um pouco para a história. Essas coisas funcionam se quem empresta estiver saudável do ponto de vista econômico e também se os seus interesses estratégicos assim o justificarem. Sabemos muito bem que nos anos 80, quando nós estávamos em crise, fomos ter como bloco o bloco, portanto, socialista. E nos disseram, bom, não temos nada para ou seja, melhor ainda para o FMI, o Banco Mundial. Ora, a China, neste momento, está a sofrer um processo de desaceleração econômica. E, mais ainda, existem dúvidas muito sérias se as reservas internacionais líquidas que ela declara, ou melhor, não declara, este aliás, é um ponto, ela mantém-as secreta, se estão aos níveis que se pensa que estão ou não. Portanto, já começam a haver questionamentos em relação à saúde financeira da China. E mais ainda, nos últimos tempos, mesmo em relação a estes empréstimos que ela dê aos aliados naturais, como por exemplo Venezuela, com a crise das commodities e o default desses países, a China começou já a ficar com o pé atrás em relação a isso. Isto tudo para dizer o quê? Pode ser sim que a gente tenha alguma coisa da China, sob o ponto de vista de empréstimos, sob o ponto de vista financeiro, mas as coisas não são tão simples assim.
é preciso termos em conta quais são os interesses estratégicos da China e se de fato interessa a ela ter a influência nesses termos em que nós estamos. Ou seja, um país desesperado que contrai uma dívida, mas se nós conseguirmos ter alguma coisa da China, eu tenho dúvidas que seja alguma coisa substancial, porque a China começa também a entrar numa situação em que já não está tão generosa assim. Okay? Então, provavelmente vamos ter alguma ajuda sim, é possível, mas talvez não com a generosidade de antes, porque também a China já começa a pensar um pouco mais na sua situação interna, que não é tão saudável assim como era há alguns anos. Muito bem, vamos terminar por aqui. Quero agradecer a vossa presença. Os nossos telespectadores também dizemos nosso muito obrigado. Voltamos a encontrar aqui no próximo domingo em termos de pontos de vista. Uma boa semana de trabalho a todos. Boa noite.